Lúcia, Arizalo, Ado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Na última sexta-feira foi Dia Internacional da Mulher e a gente preparou uma homenagem aqui no Caldeirão Furado para falar sobre as maiores bruxas que mudaram a comunidade mágica. Só que o arquivo desse vídeo acabou sendo corrompido e eu precisei regravar algumas partes dele. Então fica agora com um episódio especial dedicado às maiores bruxas de todos os tempos e uma homenagem a você, mulher, que assiste o Caldeirão Furado. A gente sabe que hoje é uma data muito importante em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, né? Embora o Dia das Mulheres seja todo dia e elas merecem muito respeito durante todos os dias do ano, de todos os anos, mas hoje é uma data comemorativa e de conscientização e luta pelas mulheres, a causa das mulheres, delas se manterem em pé de igualdade na sociedade, e uma luta que trouxe grandes mudanças ao longo do tempo. Então, se você hoje tem uma professora, se você hoje vê uma mulher policial, uma mulher em qualquer profissão que seja, é porque muitas outras derramaram o sangue lá atrás para que isso acontecesse. Então respeitem as mulheres. E é óbvio que no mundo bruxo a gente também teve as bruxas que se destacaram na história, né? As bruxas que fizeram algo importante pro mundo bruxo. E em homenagem a vocês, bruxanas que acompanham o Caldeirão Furado, eu separei aqui uma lista das maiores bruxas de todos os tempos. Começando por Artemisia Lufkin. A Artemisia foi a primeira mulher, a primeira bruxa a se tornar ministra da magia. Ela foi ministra da magia britânica. Para vocês terem noção, o Ministério da Magia foi fundado lá por volta de 1600 e pouco. Artemisia Lufkin foi ministra da magia em 1754, quanto demorou para ter uma bruxa nessa posição de liderança. Ela ganhou uma figurinha no Sapos de Chocolate lá, foi imortalizada pelo fato de ter sido uma grande bruxa, ter lutado por vários direitos e ter sido ministra da magia, a primeira. Mas não pense que antes da Artemisia Lufkin não teve nenhuma bruxa em posição de liderança, porque teve sim, e a gente tá falando de Elfrida Clegg. A Elfrida Clegg foi chefe do Conselho dos Bruxos, que era o órgão que existia antes do Ministério da Magia. E ela não entrou na história só por ter sido chefe do conselho, não. Foi ela quem proibiu o uso de pomorins dourados nos jogos de quadribol, porque as criaturas estavam sendo extintas. Então ela assinou uma lei que a partir daquele dia estava proibido o uso de pomorins dourados, e foi aí que a galera teve que se coçar para arrumar um jeito de substituir o passarinho que eles usavam e matavam nos jogos. Ignatia Wildsmith, bruxa que estudou na Corvinal enquanto esteve em Hogwarts, foi a inventora do pó de flu. Sabe o pó de flu? Aquele meio de transporte através de lareiras com fogo verde? Ignatia Wildsmith foi quem inventou esse meio de transporte bruxo. Isolde Sayer, nem precisa falar muito sobre a Isolde, né? Criadora da escola de magia de Ilvermorny, a escola dos Estados Unidos lá. Mano, ela fugiu da Europa se disfarçando de homem em um navio, chegou na América, salvou a criança, os pais das crianças morreram, ela adotou, ensinou, começou a ensinar magia pra eles, e aí com isso foi juntando crianças e fez a escola, uma das maiores escolas de magia do mundo. Benedita Dourado. Benedita Dourado é uma bruxa brasileira, diretora da escola Castelo Bruxo aqui do Brasil, e uma bruxona muito poderosa. Se você quer um exemplo disso, ela foi em uma reunião uma vez com Armando Dippet, que era diretor de Hogwarts na época, e o Dippet estava reclamando do Pirraça, e ela falou assim: você quer fazer uma troca, cara? Eu te mando uma caipora e você me manda um poltergeist, e aí vamos ver se você aguenta? E aí o Armando Dippet falou: não, deixa quieto. Harper Starkey, bruxa que estudou e classificou o uso das fases da lua no preparo de poções. Olha só como ela revolucionou o preparo de poções na história do mundo mágico, porque várias delas têm fase da lua envolvida, inclusive a para se tornar um animago. Gunilda Gorsmore. A Gunilda era uma curandeira e ela descobriu a cura para a varíola de dragão, uma doença mágica que dizimou várias populações bruxas, uma doença que matou muita gente, e foi ela quem descobriu a cura. A Gunilda tinha um olho e tinha uma corcunda muito grande, então a galera meio que olhava pra ela com um jeito diferente, com preconceito, mas mano, ela descobriu a cura da varíola de dragão, tanto que ela é tão homenageada que além de ir pros Sapos de Chocolate, ela tem uma estátua lá em Hogwarts. Sabe a estátua da passagem de Hogsmeade, da passagem secreta? Pois é, da Dedos de Mel, a passagem da bruxa de um olho só.
é a Gunilda Gorsimor. Cleodine. A Cleodine era uma druida irlandesa que dedicou sua vida para curar as pessoas. Ela tinha 3 pássaros mágicos, ela tinha 3 aves mágicas que ela usava para curar as pessoas e ela descobriu as propriedades do orvalho da lua. Ela também era um animago e assumia a forma de um pássaro. Perpétua Fancourt. Essa bruxona inventou nada mais nada menos do que o lunascópio, artefato usado para estudar as fases da lua e diminuir a dificuldade que existia em ler mapas lunares. Tilly Toke. A Tilly Toke recebeu a Ordem de Merlin primeira classe por ter salvo a vida de vários turistas trouxas durante o incidente de Ilfracombe em 1932, que foi quando um dragão gigantesco chegou numa praia cheia de trouxas e ela salvou a vida desses trouxas e fez um dos maiores feitiços de memória que já se existiu até hoje. Bridget Wenlock. A Bridget foi a primeira bruxa que estabeleceu as propriedades mágicas do número 7. Se você não sabe, meu bruxo, o número 7 é de grande importância no mundo da magia e foi essa bruxona quem descobriu essas propriedades. Jocelina Wadcock. Ela foi artilheira do time de quadribol União de Pudemer e recordista do maior número de gols feitos em uma temporada. Cassandra Wablatsky. Pensa em uma das maiores videntes que esse mundo bruxo já teve. Essa foi Cassandra Wablatsky. Ela escreveu o livro Esclarecendo o Futuro e até hoje é tida como uma das mais poderosas e assertivas clarividentes do mundo. A Cassandra Wablatsky era a avó da Trelawney. Guga Jones. Guga Jones foi capitã do time inteiramente formado por mulheres arpias de Holyhead e mais tarde foi técnica da seleção irlandesa de quadribol na Copa Mundial de 2014. Miranda Gottschalk. A Miranda foi autora de todos os volumes do livro padrão de feitiço, sabe todos aqueles livros que as crianças usam em Hogwarts para aprender cada ano um volume? Pois é, ela que foi autora desses livros aí, revolucionando a educação bruxa. Eladora Cartwright. A Eladora salvou a vida do Harry, porque foi ela quem descobriu o uso do Gelricho, ou seja, se ela não tivesse descoberto lá atrás o uso do Gelricho, o Neville não saberia e o Harry provavelmente ia se ferrar na segunda tarefa do torneio Tribruxo, como sempre. As pessoas salvando o Harry, né, Harry? Lavigne Montmorency. Essa bruxona foi a criadora de várias poções do amor. Várias. Ela criou várias, inclusive a Amortentia. Jocunda Sykes. Essa bruxona aqui, que eu tenho a honra de ter o card dos sapos de chocolate, foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico montada em uma vassoura. Além de ser uma bruxona muito da hora, ela é uma clara referência à aviadora Amelia Earhart, a primeira mulher a pilotar um avião. Leopoldina Smithwick. A Leopoldina foi a primeira bruxa britânica a apitar uma partida de quadribol. Rainha Maeve. A Rainha Maeve era realmente uma rainha além do título, porque ela foi a responsável pela educação de jovens bruxos e bruxas quando não existia a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, muito antes de existir Hogwarts. Pois é, a Rainha Maeve era responsável por ensinar algumas crianças ali no Reino Unido. Alberta Tuthill, bruxa vencedora da competição inglesa de duelos em 1430. Ela derrotou o bruxo lá favorito, tido como o melhor duelista até chegar a nossa bruxona Tuthill. Saccharisa Tugwood. Ela foi pioneira na criação de poções embelezadoras e foi ela quem descobriu as propriedades para se acabar com espinhas e pus de Bubotúbera. Daisy Dotheridge. A Daisy foi simplesmente a fundadora e primeira proprietária do bar Caldeirão Furado. E é claro que a gente não pode deixar de falar delas, né? Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. As duas fundadoras de Hogwarts foram extremamente importantes para a história do mundo bruxo, porque, cara, elas simplesmente criaram a escola de magia mais famosa e mais requisitada de todos os tempos. Rowena, com sua mente brilhante, sabedoria além do comum para pessoas daquela época, foi ela quem fez parte da planta de Hogwarts, inclusive o nome de Hogwarts dizem que foi ela quem deu. E Helga Hufflepuff, que passou para mim uma das mensagens mais importantes da saga, que é: ensinarei a todos e os tratarei com igualdade. Ou seja, respeitem as diferenças. Foi isso que Helga Hufflepuff disse. E vindo para os tempos mais modernos, nós temos bruxas incríveis também, de grande destaque no mundo da magia, como Minerva McGonagall, por exemplo. Segundo o que se sabe, ela é a atual diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, ela foi diretora da Casa Grifinória, uma das melhores professoras de transfiguração que já passou pela escola, uma animaga registrada, membro da Ordem da Fênix, trabalhava como espiã durante a Primeira Guerra Bruxa em prol da Ordem da Fênix, e os seus esforços foram
foram de extrema importância, sem contar que muito nova já entrou pro Ministério da Magia, onde trabalhou por 2 anos lá e recebeu uma promoção que recusou para ser professora de Hogwarts. A Minerva não é só uma bruxa comum, ela é uma bruxa excepcional. Além de ser uma bruxa extremamente talentosa, ela foi uma mulher que lutou por ser quem ela era, independente de qualquer coisa. Ela abriu mão do amor que ela tinha para viver a sua carreira, para se dedicar à sua carreira e lutar por aquilo que ela acreditava. Quando ela se casou mais tarde, ela escolheu nem colocar o nome do seu marido porque queria manter o nome do seu pai, queria manter o seu nome. Ai, Minerva. E Hermione Granger, que a gente tem pra falar dessa mulher? Desde cedo engajada com as causas importantes, com 14 anos ela criou o FALE, como a gente chama de FALE carinhosamente, o Fundo de Apoio e Libertação de Elfos Domésticos. Mano, ela lutava por elfos domésticos quando ninguém tava nem aí pra isso, com 14 anos. Sem contar ela ter salvado a pele do Harry durante todos os anos, né? Foi a ideia dela de poção polissuco, ela que resolveu o desafio das poções lá no primeiro ano. Em Prisioneiro de Azkaban foi ela com Vira-Tempo que resolveu tudo. Em Cálice de Fogo foi ela que ajudou o Harry com as tarefas, tudo. Em 1995 ela que dá a ideia da armada de Dumbledore, ela que inclusive cria o sistema de segurança e comunicação da armada. E no resto dos anos nem se fala então, né? Caças Horcruxes, ela resolvendo tudo ali, como sempre. Mano, excepcional. Além de tudo isso, ainda lutava nas batalhas ali, arriscando a própria vida em prol daquilo que acreditava. E no final da Segunda Guerra Bruxa, quando acabou a guerra, ela voltou pra Hogwarts porque havia interrompido o seu ano letivo. Ela volta, conclui os estudos, ingressa no Ministério da Magia, no Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, onde continuou o seu trabalho, a sua luta pelos elfos domésticos e fez várias melhorias em relação ao trabalho e ao direito dos elfos. E depois foi promovida e se tornou chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, onde ao lado de Kingsley Shacklebolt, que era ministro da magia depois da guerra, eles revolucionaram o ministério, erradicaram a corrupção, tiraram os dementadores de Azkaban. Mano, a Hermione, eu não tenho palavras assim pra ela, velho. E depois que acabou o mandato de Kingsley Shacklebolt, Hermione Granger se torna ministra da magia. Hermione, toma meu coração. Eu também não posso esquecer de mencionar Gina Weasley, filha mais nova e única mulher entre 6 irmãos. Isso nunca foi motivo para impedir a Gina de fazer tudo que ela queria fazer. Uma menina forte que não tava nem aí pros estereótipos e uma excelente jogadora de quadribol desde cedo. Foi membro da armada de Dumbledore, também lutou em diversas batalhas e depois de se formar em Hogwarts, ela simplesmente se tornou jogadora profissional de quadribol e jogou pelo Harpias de Holyhead, aquele time formado inteiramente por mulheres. Depois ela se aposentou e se tornou correspondente esportiva do jornal Profeta Diário. Tanto que foi ela que noticiou as coisas lá na Copa Mundial de Quadribol em 2014. Ninfadora Tonks, você achou mesmo que eu ia deixar de falar de uma das maiores bruxas de todos os tempos, né? Auror, membro da Ordem da Fênix, Metamorfomaga. A Tonks não tem defeito, mano, e além de tudo ela era engraçada pra caramba. Eu queria ser amigo da Tonks. O que mais eu admiro na Tonks é que ela realmente cumpriu seu juramento quanto Auror. Ela jurou proteger as pessoas com a própria vida se necessário, e isso acontece, tanto que ela deixa o seu filho Ted novinho, com meses de vida, na casa da mãe e vai lutar lá na Batalha de Hogwarts, vai lutar pelo que ela acredita, vai lutar em prol da comunidade bruxa e acaba sendo morta em batalha. Isso, pra mim, é uma atitude extremamente nobre. Ela foi lutar mesmo deixando sua família de lado, cara. A Tonks representa muito pra mim. A gente falou da Tonks, que é uma lufana, nada mais justo do que falar de uma corvina muito importante também. Luna Lovegood. A Luna é uma mulher extremamente incrível. Claro, todas são com seus aspectos únicos, mas a Luna, ela tem uma parada que é uma característica que a J.K. Rowling colocou nela, que ela simplesmente não se importa com o que as pessoas pensam a respeito dela. Mas não é aquela coisa de, deixa eu falar, eu não ligo. Não, ela realmente não se importa. Isso faz com que ela seja tão autêntica e tão sincera. Também foi membro da armada de Dumbledore, também lutou em diversas batalhas, além de ter sido sequestrada por sua família ter apoiado Harry Potter. Uma verdadeira sobrevivente. Depois de se formar, viajou o mundo estudando criaturas mágicas, se tornou uma magizoologista e contribuiu muito para o mundo acadêmico nesse sentido de estudo de criaturas. E por último, mas não menos importante, nem um pouco menos importante, eu quero falar de Lilian Potter, a mulher que se sacrificou
sacrificou, que deu sua vida pelo seu filho, que se colocou diante do maior bruxo das trevas de todos os tempos e falou: não, não mata ele. Em um ato de coragem, amor e nobreza, ela se colocou na frente do filho, e o amor é uma coisa tão forte, tão inexplicável, que criou ali um feitiço que fez com que o Lorde das Trevas caísse. Mano, olha o poder do amor de uma mãe. É isso que as mulheres fazem, elas lutam todos os dias em uma sociedade que oprime, que é machista sim, não adianta a gente falar que não, porque é pra caramba. Quantas vezes você já viu uma mulher sendo assediada na rua? Quantas vezes você já viu uma mulher, um cara mexendo com uma mulher de uma forma extremamente nojenta? Então, essa foi a minha homenagem às grandes bruxas do mundo de Harry Potter, uma homenagem a todas as mulheres que lutam, que sobrevivem, que se sacrificam. Esse é o retrato das mulheres. E que mesmo assim, continuam lutando. Mulheres, vocês merecem o mundo, mas o mundo não merece vocês. A gente se vê num próximo vídeo, bruxos e bruxas, e até lá, mal feito feito.